Oi, tudo bom com você? Seja bem-vindo ao meu canal e neste vídeo eu vou falar para você como educar filhos pacientes. Eu fiz uma enquete recente agora no Instagram e o tema mais votado foi como criar filhos pacientes. Então, já que vamos falar sobre paciência, eu preciso que você tenha paciência comigo, porque esse é o primeiro vídeo do canal. Você imagina ter filhos na adolescência, na fase adulta, que são pacientes com você, adultos que são conhecidos por esse traço de caráter de paciência? E eu vou te dar algumas estratégias para você colocar isso em prática e desenvolver isso na sua casa. Então eu vou aqui me apresentar para vocês. Eu fui mãe na adolescência aos 17 anos, não tinha experiência nenhuma, nem com maternidade, e eu tive duas opções. Primeira opção, eu podia ficar me vitimizando. Eu não sei educar uma criança. E eu tinha uma segunda opção, ser a melhor mãe que eu poderia ser nas condições em que eu estava, né, na adolescência. Hoje eu tenho a Emanuele, de 11 anos, a Bianca, de 4 anos, e o Pedro, de 2 anos e meio. Então eu tenho 3 filhos, e então eu comecei a aprender ainda mais sobre esse desenvolvimento pessoal. Eu tenho muita sede de aprender sobre isso. Na idade que eu engravidei, eu não tinha nenhuma amiga que pudesse me ajudar ali, porque elas não estavam grávidas, né? Então eu procurei mulheres mais velhas, que já estavam casadas, que já tinham filhos maiores. Bom, e nessa caminhada de aprendizado, eu encontrei um livro maravilhoso, que eu sou muito apaixonada. O livro se chama Pais Admiráveis, Educam pelo Exemplo. Quem escreveu esse livro foi a Cris Polly. Ela é mais conhecida como Super Nanny. Todo mundo lembra da Super Nanny que passava lá no SBT. E esses ensinamentos que eu vou trazer para vocês sobre filhos pacientes, eu encontrei no livro dela, inclusive. E como eu pensei assim, estou estudando para ajudar os meus filhos, e se eu levasse uma palavra para compartilhar com outras mulheres que talvez estejam tendo essas mesmas dificuldades que eu? Foi aí que eu decidi criar esse canal e compartilhar com vocês, e vocês compartilharem comigo também. Então vamos lá para o primeiro passo: como educar filhos pacientes. O próprio nome do livro já diz assim: Pais admiráveis educam pelo exemplo. Eu percebi que não adianta só eu falar com a minha filha, você precisa ser paciente, Emanuele, tenha paciência, mas ela me vê sendo impaciente. Então, é uma coisa que não combina. A impaciência, as nossas atitudes com a nossa fala. Não condiz aquilo que eu digo com aquilo que eu faço. Em primeiro lugar, você precisa ser paciente. Sim, gente, mas é óbvio, porque você é o espelho para o seu filho. Você pode até falar bastante coisa para ele, ensinar, ter um diálogo super legal com seu filho. Ele vai aprender muito mais vendo o que você faz do que simplesmente só ouvindo. Crianças, elas se desenvolvem assim, elas se desenvolvem vendo. Elas vão percebendo o ambiente. Se ela vê você com atitudes de impaciência e intolerância no trânsito, você vai ser atendido por alguém, mas atrasou, e ela vê você sendo impaciente, ou no seu modo de falar com as pessoas. Como que os seus filhos, eles te veem falando com o seu esposo, com o seu cônjuge, né? Então é automático que ela também seja uma criança impaciente. Eu não posso deixar de falar da intolerância. E a impaciência e a intolerância, ela tem tudo a ver com os relacionamentos. Você tem paciência com quem? Tudo bem, você pode perder a paciência com um objeto, com seu celular, ou com alguma coisa que quebrou, o computador que está um pouco lento, mas geralmente você tem impaciência com pessoas que estão no seu ciclo de convivência. E o passo 2 é como você pode exercitar essa paciência com as crianças. Por exemplo, o Lucas e eu, nós já fizemos uma estratégia bem legal que funcionou bastante. Quando a Manu tinha por volta dos 5 anos, ela queria uma bicicleta. Combinamos com ela que nós íamos esperar o aniversário dela para ela ganhar a bicicleta. Faltava assim uns 4 meses para o aniversário dela. Falava para ela assim, ó, nós estamos guardando dinheiro. Não, eu não vou nem falar quando ela ganhou essa bicicleta, né? Nós fizemos o aniversário dela na escola, e aí o Lucas foi lá, comprou a bicicleta dela no dia do aniversário, fez um embrulho, um laço muito lindo, e chegou com aquela bicicleta lá no aniversário. Quando ela ganhou, ela ficou tão feliz, então ela deu tanto valor para aquela bicicleta. Nós precisamos ter essas pequenas atitudes. Quando o nosso filho pede algo para nós, não ir imediatamente e comprar aquilo que ele quer. Isso a gente já vai exercitando nele o tempo. Ó, hoje não. Ou vamos juntar uma quantia em dinheiro para comprar, mas não fazer tudo
no dia que a criança pede, sabe? Realizar no imediatismo, comprar imediatamente. Isso é algo que destrói, né? O que você está tentando construir. Também jogos de tabuleiro, quebra-cabeça, muito legal para exercitar a paciência. E você fazer uma oração ali agradecendo pelo alimento, ela vai exercitando a gratidão, a paciência. Então ela vai se modelando por você. Ela vai ver. Outra dica bem legal, você levar o seu filho para cozinhar, fazer um bolo. Ele vai ver que tem um tempo, tem um processo. Outra atitude muito maravilhosa que a Cris Polly, ela traz no livro, é você escutar o seu filho, sabe? Às vezes o seu filho quer conversar com você. E quando você não tem paciência para ouvir, ele se sente até desvalorizado. E quando você tem paciência para ouvir, você mostra para o seu filho que ele também precisa ter paciência quando você estiver falando. Porque às vezes nós vamos conversar com os nossos filhos, a gente quer que ele escuta a gente. Mas sempre que ele vai falar algo importante para nós não temos paciência para ouvi-los. E às vezes a gente perde algo muito importante quando a gente deixa de ouvir nosso filho. Algo que ele aprendeu, que ele quer falar sobre os sentimentos dele. Ela não desenvolve só a paciência e a tolerância, ela desenvolve também a maturidade, a sabedoria, porque uma pessoa paciente, uma pessoa tolerante, ela aprende muito mais do que a pessoa que não tem paciência. Hoje é normal a maioria das pessoas terem ansiedade. Até que ponto? Se tornou algo normal, nós fizemos com que fosse algo normal, porque nós deixamos alguns princípios para trás. E a dica final, os nossos filhos, eles copiam o que somos e o que fazemos, tá certo? Então, a impaciência deles, ela pode ser um reflexo da sua, como pai, como mãe. Por isso, nós devemos policiar as nossas atitudes. Vá para um parque com seu filho, um ambiente aberto, andar de bicicleta, fazer um piquenique. Tenha tempos de qualidade com seu filho, tá bom? E se inscreva no canal para que eu possa trazer cada vez mais conteúdos edificantes para a vida de vocês. Obrigada por estarem aqui comigo.